do diabo. Em 1919, ou no século XIX, provavelmente você, Alan dos Santos, e eu, e o Marco Antônio, e todos aqui na bancada que temos o seja, a gente seria comunista, a gente seria socialista, porque a gente não viu os efeitos deletérios do socialismo acontecendo. O nosso querido Olavo de Carvalho chegou a ser comunista nos anos 60. A minha pergunta que eu te faço é a seguinte: hoje, até nos anos 50, no macartismo, houve uma perseguição lá, aqueles achavam que era comunista, que eu acho também uma coisa opressiva, porque os crimes do Stalin... Foi todos comprovados. Exatamente. Os crimes do Stalin... Não foi. O Charlie Chaplin era comunista? Não, peraí. O que? Mas tudo bem. Adriles, o meu ponto não é esse. Adriles, o que você leu sobre McCarthy? Hã? O que você leu sobre McCarthy? Já li uma série de artigos. Estou falando o seguinte, houve exagero. Artigo não. Tem esses 2 livros aqui fundamentais, indicados pelo professor Olavo de Carvalho. Meu ponto não é esse. Calma, Alan dos Santos. Meu ponto não é esse. Estou dizendo o seguinte... Se é para falar de medicina, a gente tem que falar de autores... Preste atenção, Alan dos Santos. Até os anos 50, você seria comunista, porque os crimes do Stalin não estavam comprovados ainda. O Olavo de Carvalho, nos anos 60, era comunista. O meu ponto não é esse. O meu ponto é só para dar uma cutucada em você. Em 1919, todo mundo era comunista. A questão que se coloca é, hoje, Alan, a gente sabe dos crimes, não só do Stalin, da cortina de ferro, que mataram 100 milhões de pessoas. A minha pergunta, eu estou querendo te fazer uma ponte. É por que o comunismo ainda graça em se sabendo da história vil, sórdida, do que foi o comunismo? É um Estado, modelo burocrático estatal, que elimina as liberdades e que suprime qualquer tipo de cidadania, em princípio, fora daquele partido. Então, e mata as pessoas, tortura as pessoas, censura as pessoas. Por que isso graça ainda até hoje? Em 1919 você também seria comunista, eu também seria. Mas, Adriles, a resposta a isso é exatamente o que aconteceu com McCarthy. Nesse livro aqui, por exemplo, Smearing, aqui, ó, nessa parte aqui do livro, na página 271, The Smearing of Innocent People, o professor Olavo de Carvalho escreveu um artigo mostrando que, na verdade, todas as pessoas que o McCarthy denunciou eram realmente comunistas. Quando você falou assim, o Charlie Chaplin é comunista, seria o mesmo que dizer assim, a Anitta é comunista. Ocorre que essas pessoas colaboram com o movimento comunista como useful idiots, né? Idiotas úteis. O ponto central das denúncias feitas ao McCarthy é o seguinte. Eu cheguei a perguntar ao professor Olavo sobre o McCarthy, porque isso é um tema importante a gente tratar aqui, para responder, inclusive, a sua pergunta, que é o seguinte. Eu perguntei assim ao professor Olavo de Carvalho. Falei assim, professor, o McCarthy, ele conseguiu fazer exatamente o que os nossos inimigos estão fazendo conosco hoje. Colocando todo mundo dentro de inquéritos, colocando todo mundo dentro de CPIs, e ele não conseguiu ter êxito nenhum, mesmo que depois de anos foi tudo comprovado o que ele disse. Tudo comprovado. Não há um mísero nome que ele, inclusive esse livro... O Oppenheimer também era comunista? Com certeza. Tá bom. Era simpatizante, é igual você falar, os caras não sabiam nem o que era comunismo. A questão é essa. Mas aí então você vai dizer, então você vai dizer que a Anitta, então ela não é revolucionária quando ela trabalha. A Anitta é uma imbecil instrumentalizada. Mas os revolucionários trabalham tanto com... Exato, mas a questão é que essas pessoas não sabiam de história. Mas Adriles, quando você tem um hospital, quando você tem um hospital, ele é feito de médico e ele é feito de gente que limpa o chão. Você não pode ignorar que todas as pessoas que estão no hospital trabalham no hospital. Agora, se a pessoa é médico, cirurgião, neurovascular, ou se ela simplesmente está limpando um vaso sanitário, não importa, ela tem um grau... Mas você vai criminalizar a Anitta? Porque ela é idiota? Não, mas aí que eu não é crime. Não, mas aí, vamos lá. O McCarthy queria criminalizar, a questão é essa. Sim, isso foi um erro. E aí, por exemplo... Esse é o ponto. Não, mas você disse que ele inventou, ele não inventou. Aí eu perguntei pro professor Olavo. Quando você disse que o Charlie Chaplin, que nunca leu Marx na vida, nunca tinha a menor noção, era comunista, você vai achar que revolucionário é só quem leu Karl Marx? Há um artigo... Não, é um idiota útil, é a Anitta dizendo também, que a maior força do... na cadeia, meu Deus. Adriles, posso falar? Adriles, eu posso falar? Posso falar? Não, rapidinho, não. Você tem que respeitar o Alan falando, senão fica muito confuso para todo mundo que está ouvindo, Adriles. Vai lá, Alan. O professor Olavo de Carvalho, ele escreveu um artigo que a maior força dos revolucionários é exatamente os idiotas que não entendem o marxismo. Ele escreveu um artigo sobre isso, porque de fato, se você for olhar, olha no mundo inteiro a atividade revolucionária. Todas as maiores forças revolucionárias são exatamente aqueles que não compreenderam o marxismo. Isso é um fato. Nós enfrentamos isso dentro da nossa própria direita. Quais são os personagens, os players de direita
que mais atrapalham o movimento conservador no Brasil, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, na Espanha, Portugal, Estados Unidos, são exatamente aqueles que não conhecem o seu inimigo. Ou seja, alegar que alguém, ao não conhecer o marxismo, ao não conhecer teoricamente o que vem a ser o socialismo, que essa pessoa não é marxista, ela é o quê, então? Olha, nós precisamos entender algo... Inclusive o Olavo foi comunista, é isso que eu tô te falando, cara. Adriles, eu posso falar? Vai. É sério, isso não é legal. Olha só, uma coisa é meio evidente. Quem é cristão? É quem só entendeu a doutrina de Cristo ou aquele que faz o que Cristo pediu? Responde para mim. Você tem que assimilar o que Cristo pediu, assimilar o entendimento, a pergunta é objetiva. Adriles, a pergunta é objetiva. Cristão é quem está ali na tese, escrevendo o que é cristianismo. É aquele que faz. Então pronto, caralho. Comunista é quem age como um comunista. Mas meio óbvio isso. A percepção do que era comunismo, isso que eu tô querendo te falar. O Olavo de Carvalho, então, não sabia. O Olavo, em 1964, era comunista. Caralho! Mas é isso que eu tô querendo falar. Mas ele as pessoas falou são enganadas. Você não pode criminalizar as pessoas porque elas são enganadas. Não, Adriles, uma coisa. Adriles, você está confundindo os tópicos. Macate é um escroto, pelo amor de Deus, ô Alan. Mas eu acho que ele errou também. Você tá maluco de achar que eu não tô dizendo a mesma coisa. Não, você não quer ouvir, caralho. Você não quer ouvir. Você tá entendendo? Você nem esperou eu explicar qual foi a resposta do professor Olavo, Adriles. Tá bom. Você já presumiu. Porra, aí não dá. Eu tô explicando que a denúncia dele foi verdadeira. Ele fez realmente um mapeamento. Esse aqui foi o primeiro livro. Isso aqui foi feito por agentes do FBI que vazaram e mostraram o Red Channels. Todos os comunistas que estavam envolvidos em atividades comunistas no mainstream media, na arte, no cinema, na cultura. Esse aqui foi o primeiro panfleto. Aí eu perguntei ao professor Olavo de Carvalho. Agora, antes de dar a resposta ao professor Olavo de Carvalho, entenda uma coisa, Adriles. O fato de... Você está confundindo os tópicos. O quid da questão é, ele denunciou os comunistas? Sim, isso não foi mentira e está comprovado. Agora, o que ele fez com essa denúncia era a atividade correta? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Você não pode confundir os tópicos. E dizer que alguém que opera para os comunistas não é comunista, isso é loucura. É um ingênuo. Não, Adriles. Não, Adriles. Não, porque então chega um ponto que não pode ser mais ingenuidade. Uma pessoa que deixa o Clezão morrer, ela não é ingênua, caralho. Não, mas aí não é. Aí a comparação é esdrúxula. Não é esdrúxula. Uma reunião. Não é uma reunião de comunistas. Todos os assessores. Todos os assessores. O ator é um espião comunista? Não. Todos os juízes que se calaram no caso da Ludmilla, seja por ignorância, seja por fraqueza. Aí é outra coisa, cara. Isso não é verdade, é omissão. São omissão também é cumplicidade. Omissão também é cumplicidade. O Jorge Amado aqui no Brasil não sabia dos crimes do Stalin. Ele deixou de ser comunista quando soube da história sórdida de 20 milhões. É diferente então, você dizer que alguém então, se você está falando que ele deixou de ser comunista é porque ele era. Você acabou de falar, Adriles, você acabou de falar que ele deixou de ser comunista, então ele era. Quando a pessoa o Jorge Amado, mas ele não sabia do que estava acontecendo. Mas ele era, caralho! Porra! Então eu não estou entendendo eu não estou. Eu estou tentando entender o ponto do Adriles e eu não estou conseguindo entender. O meu ponto é você colocar no mesmo balaio atores políticos e judiciais no Brasil, por exemplo, que sabem da opressão, da prisão, da perseguição que está acontecendo, é diferente de você colocar o Oppenheimer ou o Charlie Chaplin nos anos 50, que não tinham a menor ideia do que era, em essência, o comunismo, e poderiam ser atores idiotas como criminosos. Criminosos. É diferente, é substancialmente diferente. Não, mas peraí, vamos lá. A parte da criminalização. Aí agora... Só para organizar, a gente vai ouvir o Alan, depois a gente dá uma viradinha. Minha pergunta nem era essa. A minha pergunta para o Alan foi consonante ao que disse. Porque hoje, em se sabendo dos crimes do comunismo, ainda existe agente comunista. Como é que eles conseguiram subverter a cabeça das pessoas de ainda acreditarem numa porcaria chamada comunismo? Mas eu vou poder responder? Mas eu vou poder responder essa pergunta? Mas eu vou poder responder essa pergunta? 100%. Você me perguntou, eu respondi também. Então vamos lá, olha só. Por que eles conseguem isso? Exatamente com mentalidade igual a sua. Porque ao ver essas pessoas agindo dessa maneira, você fica passando a mão na cabecinha dela.
Por exemplo, a Anitta. Ah, não, a Anitta não é comunista, não. Ela é só uma pessoa que está enganada. Ah, não, o fulano não é comunista, não. Ele só está enganado. Sim. Quando eu perguntei ao professor Olavo, eu falei assim, vem cá, por que os comunistas não tiveram êxito, ou no caso do McCarthy, por que o McCarthy e as autoridades americanas não tiveram êxito se a gente está vendo o documento de 1919 e vendo o que o McCarthy fez? A resposta do professor Olavo foi enfática, porque eles quiseram agir politicamente naquilo que nasceu na cultura. Não se combate na política aquilo que tem natureza cultural. Perfeito. Ou seja, perfeito, mas deixa eu falar, caralho! Eu tô te elogiando. Não, mas deixa eu falar, porque eu tô mostrando que você confundiu tudo. Em nenhum momento eu apoiei a criminalização do comunismo ou que o McCarthy fez uma atividade correta. Eu estou dizendo que a denúncia dele foi verdadeira e mesmo assim você confundiu tudo. E não quer admitir. E não quer admitir. Até agora você não vai admitir. Tem gente que frequentava reunião de Partido Comunista e é colocado como comunista. Pelo amor de Deus. Mas a pessoa que frequenta reuniões... Ué, o próprio Gustavo Corsão, ele fala isso. Ele fazia reuniões na casa dele com nazistas e comunistas e depois ele fala, eu deixei aquela merda. Ele organizava as reuniões na casa dele. Eram outros tempos, as pessoas não tinham noção. Outro tempo é o caralho, Adriles. Adriles, olha só. Então você tem que criminalizar o Olavo de Carvalho como ingênuo nos anos 60 também. Para de usar o caralho da palavra criminalização, porra! O Olavo, então, também era instrumentalizado pelo comunismo. Você não entendeu porra nenhuma. O Olavo era um marxista eu estou te explicando que não é para criminalizar, caralho. Bola no chão. Adriles, já ficou muito claro que a criminalização não é um ponto. Então por que o Olavo tá brigando comigo? Até agora que eu não tô entendendo. Porque toda hora você tá botando essa palavra na minha boca, caralho. Você tá misturando, bicho. Você tá misturando. Porra. Eu acho que a questão aqui, Alan, se você me permite, até pra gente conseguir dar uma encaminhadinha na pauta, é o seguinte. A gente não pode subestimar o efeito deletério do apoio de idiotas úteis, principalmente quando eles têm uma influência como a Anitta. E a denúncia é importante, porque se Felipe você Neto, tem... Olha o que o Felipe Neto fez comigo, Marco. Defendendo o regime, você tá falando, pô, quer dizer que a gente quer botar a Anitta na cadeia? Ninguém quer botar a Anitta na cadeia. Felipe sabe o que tá fazendo. Essa é a questão. Essa é a diferença. Felipe Neto não sabe... Felipe Neto não sabe o que o cu dele é, cara. Ele é burro. Ele sabe que há perseguição no Brasil. É esse o ponto. É isso que eu tô falando. Não, mas é diferente. O efeito beleza, tá, eu não quero tratar dessa questão da consciência. O ponto é o seguinte. A resposta do professor Olavo foi muito enfática. O comunismo é uma atividade cultural. Ele é uma cultura. Toda atividade meramente política, seja de cerceamento do comunismo, seja de querer combater o comunismo, ela é fracassada. Essa foi a grande resposta do professor Olavo de Carvalho. E esse é o grande trabalho, por exemplo, que o Daniel Bertorelli faz. Imagina o Daniel Bertorelli com um investimento de milhões, fazendo as análises dele e conseguindo trazer, por exemplo, o Adriles é escritor. Imagine o Adriles podendo ter a possibilidade de escrever roteiro, livros, filmes, com grana no bolso e podendo fazer o que tem que ser feito. O impacto disso é infinitamente maior do que querer botar esses caras num hearing, querer colocar esses caras numa audiência, querer criminalizá-los ou coisa do tipo. Porque é isso que você está confundindo. Em momento algum... Cara, não tem ninguém aqui falando de criminalização da porra do comunismo. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém. Escute isso. A atividade comunista, ela é uma cultura. O professor Olavo falou isso. Ela é uma cultura. Em que sentido ela é uma cultura? A cultura não é a produção que é feita pelo agente cultural. Ela é o espírito que move a ação cultural. Por exemplo, eu não tenho como pesquisar qual foi a cultura do século XIX olhando obras artísticas do século XIX. Eu preciso entender qual foi o espírito que motivou aquelas pessoas a fazerem aquilo. Esse é o ponto. Na verdade, esse foi o último curso do professor Olavo de Carvalho, que eu, inclusive, ajudei a produzir. A cultura, ela não é a produção artística. Ela é o espírito que anima esse criador de conteúdo a fazer aquele produto. E é nesse ponto que todos os anticomunistas erraram. Eles não entenderam que para combater os revolucionários não basta você desmascará-los. A gente já desmascarou, por exemplo, na história da humanidade agora recente, no último século, nós já desmascaramos como que o Stalin permitiu canibalismo nos seus planos de Gulag. E nada disso acaba afetando as pessoas. Por quê? Enquanto a direita está falando, os comunistas provocaram canibalismo, deixando fome no mundo, deixaram o país ficar pobre. Enquanto a gente está fazendo isso, eles estão mexendo no filme da Marvel, no filme do como é o nome lá
concorrente Todas, da Marvel. né? Toda a indústria hollywoodiana Exato. Enquanto nós estamos mostrando fatos, eles estão ocupando o imaginário da população. Certo. E esse foi o grande erro do McCarthy. Mas o erro dele não foi mentir sobre essas pessoas. O problema foi como que, ao identificar essas pessoas, o que você deve fazer com isso. Esse foi o erro dele. E aí, nesse ponto, é o que você falou, que é a questão de criminalizar, etc. O problema é que, ao abrir a boca, você já presumiu uma caralhada de coisas que eu não falei. Isso não é justo. Isso não é justo. Não, peraí, Alan dos Santos. Eu posso falar agora? O meu ponto de divergência... Se me acusar e botar a palavra na minha boca, sim. Tá, calma, Alan. Eu te amo, calma. O meu ponto de divergência com você é o seguinte... Não teve divergência, porque você não esperou terminar. Tem, sim. Não teve. Você não esperou eu terminar também. O meu ponto de divergência é que eu acho perigoso você comparar um tipo de ingenuidade dos anos 50, que não era ingenuidade, era ignorância total da realidade. Os crimes de Stalin, no começo dos anos 50, eles não eram expostos. Ninguém sabia o que estava acontecendo na União Soviética, ninguém sabia o que começava a acontecer lá no leste europeu, na cortina de ferro, ninguém sabia nada. Então essas pessoas, o Chaplin, o Oppenheimer, participavam de reuniões comunistas, eram, como você bem disse, idiotas úteis. É diferente do padrão do que acontece hoje no Brasil, quando você fala de juízes políticos que se calam diante das injustiças cometidas contra você, contra a Ludmila Lins Grilo. Muita gente não sabe o que aconteceu comigo. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Muita gente não sabe o que aconteceu comigo, com a minha filha. Uma ignorância moral e calculada para fazer, de maneira sórdida e pérfida, uma perseguição que se chama de direita brasileira. O que fizeram comigo, fizeram comigo. E pessoas foram criminalizadas, aí a gente... O que fizeram comigo, o que fizeram com o McCarthy. Arrancaram um trabalho de pessoas simplesmente por participarem de reuniões, uma coisa assim, absolutamente lúdica e boboca de gente, como o Jorge Amado, que era um comunista aqui, declarado, que falava, eu não sabia dos crimes do Stalin. O Stalin, para mim, era um pai dos pobres. Quando eu soube que o cara matou 20 milhões de pessoas, e quando o Partido Comunista parou de me encher o saco, quando eu parei de de aceitar a manipulação do Partido Comunista, eu saí. Então é diferente essa ingenuidade que havia nos anos 50 da sordidez calculada intelectual. Essa ingenuidade acometeu, por isso que eu dei esse exemplo, o próprio Olavo de Carvalho. Nos anos 60... Mas ele fala que... Nos anos 60 já sabia, hein? Dos crimes do Estado. Olavo de Carvalho foi comunista. E teve uma epifania aí, porque percebeu que mudou de ideia. Isso é injusto. Isso é injusto. Ele está falando que o professor Olavo de Carvalho era comunista depois da exposição dos crimes do Stalin. Isso é injusto. Não fala assim, professor. Não fala isso. Isso é mentira. Mentira! Isso é mentira! Porque o Khrushchev só liberou os documentos em 1955 e você está falando de uma coisa de 5 anos depois sem internet. O Olavo era comunista em 1964. Não minta sobre o professor Olavo de Carvalho. Não minta, ele não sabia. Não minta. 64, qual foi o ano? Você não tem como comprovar o que você acabou de falar do professor Olavo de Carvalho. Lave a boca para falar isso do professor Olavo de Carvalho. Você está assumindo uma caralhada de coisas que você vê. Alan dos Santos, pelo amor de Deus, eu não estou criticando ninguém. Não, você fez pior. Você fez pior, você disse que a consciência do professor Olavo de Carvalho sabia dos crimes do Stalin, ele ainda era comunista. Puta que o pariu! Sofreu lavagem cerebral nas escolas, meu Deus do céu. O Olavo de Carvalho já foi um adolescente também. Eu não tô criticando o Olavo. Você tá falando uma caralhada de coisas que você não domina porra nenhuma. 1955, o Khrushchev... Você tá falando uma porra de coisas que 1955, o Khrushchev liberou... Adriles, você está falando merda atrás de merda. Você está falando merda atrás de merda. Você acabou de confirmar. Merda atrás de merda. Você refute o artigo... Refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre... Objetivamente. Refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre o McCarthy. Não. Presta atenção. Refute o artigo do professor Olavo de Carvalho. 1955, refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre o McCarthy. Refute 1955, refute o artigo do professor Olavo de Carvalho sobre o McCarthy e a gente volta a começar. Refute o artigo dele. Refute o artigo. Mas eu não li o artigo, como é que eu vou refutar? Então leia e refute. Agora, uma questão objetiva para você. Senão a gente fica numa batalha aqui completamente surreal. Presta atenção. Eu preciso encaminhar.
Preciso encaminhar. Pô, o cara fala que em 1955 o Khrushchev liberou os documentos. Eu preciso encaminhar. Eu preciso encaminhar. Senão virar debate eterno. Eu adoro debate. Eu ainda acho que a gente tem que fazer um Não, mas isso não é debate. Mas isso não é debate, não. Não é debate, eu sei. Debate é quando duas pessoas têm os mesmos princípios, os mesmos valores e leram as mesmas coisas. Um médico não fica debatendo com um enfermeiro que está querendo dar dica de cirurgia. Você tá citando, você não leu porra nenhuma!